A Câmara dos Deputados aprovou a chamada PEC da blindagem, também chamada aí de PEC da impunidade ou PEC da bandidagem, que amplia aí a proteção judicial de parlamentares e dificulta investigações contra deputados e senadores. Embora o PT tenha fechado questão contra a proposta, 12 deputados do partido votaram a favor no primeiro turno e 10 continuaram no segundo turno. Como que pode isso, gente? Eu vou perguntar para a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai do céu, me explica, como é que pode ter gente do PT votando favorável a essas coisas? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ah, eu sei. Vai, continue. Sofia, é o PT sendo PT, e desculpa, eu tenho que começar assim, porque, sim, o PT muitas vezes é desta forma, é desta linha e age assim. A gente não vai pensar numa unanimidade, numa unidade num partido grande como o PT. Ok, mas até aí a gente diz, ó, tudo bem. No entanto, gente, a gente tem aí uma configuração que o próprio partido precisava derrubar essa PEC da blindagem e trazer também a derrubada da PEC da anistia. O próprio partido está orientando para isso, o próprio partido está articulando para isso. Então não faz sentido algum, Sofia. Mas eu acho que a resposta da defesa do PT, né, o representante, um dos presidentes do PT, fala sobre isso, e essa tentativa de defesa desses deputados aí que votaram a favor da PEC da blindagem, também chamada de PEC da bandidagem, da PEC da impunidade, é pior do que os próprios deputados terem votado a favor dessa PEC, Sofia, que a justificativa é sem pé nem cabeça. Vou começar com você, por favor, pedindo que você coloque a primeira notícia na tela para a gente, Sofia, por gentileza, que é uma matéria do UOL, uma matéria curtinha, que traz aqui os nomes dos 12 deputados que votaram a favor da PEC. A gente vai lembrar de uma coisa, a votação ela acontece de duas formas. Inicialmente, a votação teve 12 deputados que dois resolveram mudar aí a sua votação e dois retiraram, né, a votação, mas na primeira votação foram 12 e no final, na segunda, 10. Quem votou a favor foi o Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, Odair Cunha, Que Minas não é Gerais, o ex-ministro da Merlong, Economia. sim, não é da economia, exatamente. Merlong Solano, do Piauí, Leonardo Monteiro, de Minas Gerais, Kiko Seleguin, de São Paulo, inclusive eu fui pesquisar quem era o Kiko, eu não conheci o Kiko e eu não gostei de conhecer também, Gilmar Tatu, de São Paulo, Florentino Neto, do Piauí, Flávio Nogueira, Piauí, Doutor Francisco, Piauí, Gilvanda Faro, do Paraná, do Pará, perdão, já estou xingando o Paraná, desculpe, Sofia, Alfredinho, de São Paulo, e Ayrton Faleiro, do Pará também. E aqui a gente precisa entender Eu algumas só coisas, posso algumas comentar só uma coisas. coisinha? Bem Tá? rápido. O nome Claro. que mais me chama atenção aí é Gilmar Tato, sabe por quê? Porque Por o quê? PT teve a cara de pau de querer que o Guilherme Boulos retirasse a sua candidatura à prefeitura de São Paulo para dar espaço para o Gilmar Tato, não nas últimas eleições, né, nas eleições de 2020. O cara, Eu não lembrava o que foi PT queria 2020, que não. o Boulos saísse para dar espaço pro cara que hoje está votando favorável à PEC da bandidagem. Então, né? Tato já foi secretário de Haddad, eu não lembro, acho que era de transportes, ele já foi muito criticado na pasta. É, Tato é uma pessoa complicada dentro do PT. Ele fala em reforma tributária, mas está a favor, por exemplo, desta PEC. E aí uma coisa que eu chamo a atenção para você, Sofia, observe que tem alguns estados específicos que votaram. Essa votação ela não é à toa. Esses estados específicos eles votaram por um entendimento de benefício. E a gente precisa ficar atentos a isso.
Vou te pedir agora para trazer a justificativa do partido, porque é surreal o que se Existe inventa. justificativa para isso? Existe uma tentativa de justificativa, Sophie, e quem está falando aí é o presidente nacional do PT, é o Edinho Silva, mas é tão estranha essa tentativa de justificativa que vamos ouvir e a gente comenta o que é, por favor. Esses votos do PT, partido do presidente Lula, a essa matéria, a PEC da blindagem lá na Câmara ontem. Muito boa tarde, Andréia, muito boa tarde a todos os demais integrantes aí do estúdio e, claro, a quem nos acompanha. Olha, Andréia, rapidamente, só para contextualizar. Esse foi um tema muito debatido dentro do Partido dos Trabalhadores e também debatido pelas nossas bancadas. Só para fazer um resumo para que quem nos assista, quem está nos assistindo e também vocês que estão no estúdio possam entender. Ontem pela manhã nós fizemos uma reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores e debatemos qual seria a posição do PT. Claro, nós sabemos do quanto que é importante derrotar a anistia. A vitória da anistia significa uma derrota das decisões da Suprema Corte brasileira, seria uma derrota da democracia brasileira, portanto, uma derrota importante. Então, nós debatemos no PT a importância que se derrotasse a anistia. E, claro, logo após esse diálogo que nós fizemos numa instância partidária, eu dialoguei também com integrantes do governo, porque mesmo não sendo um tema afeito ao governo, porque é uma matéria interna do Congresso Nacional, claro que eu gostaria e era importante que eu ouvisse o governo. Logo após esse diálogo, eu fui à Câmara dos Deputados, né, sendo, portanto, o porta-voz do resultado de todos esses diálogos que Quando nós explica fizemos. muito, Sophie, a gente já percebe que Me vem merda reuni por com a aí, né? bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara e com a bancada do Partido dos Isso Trabalhadores nem no era para Senado ser pauta Federal. dentro do E partido. abrimos ali o debate sobre qual seria a posição do PT. Eu fiz a recuperação daquilo que nós debatemos debate. no partido e daquilo que eu dialoguei também com representantes do governo e deixei claro que essa matéria é uma matéria interna ao Congresso Nacional, mas que a síntese dos debates que nós fizemos, primeiro, a importância de se derrotar a anistia, porque a anistia significa, volto aqui a dizer, uma afronta Peraí, então à decisão da Suprema Corte. ele era a favor da votação? Ele era a favor da votação? Não sei. Não, pode continuar, Sophie. Ele continuar? fala no finalzinho aí. Pode, Meu mas Deus, já Deus, é muito vamos lá. estranho o que ele fala. Olha o absurdo. Federal e também um enfraquecimento das instituições, um enfraquecimento da democracia brasileira, né? Porque até agora Mas falou que ela não falou nada. Seria difícil a sociedade entender, que nesse momento, né, nós voltássemos o texto constitucional de 89, que nós voltássemos as garantias estabelecidas lá em 89 para os parlamentares, porque a sociedade não entenderia nesse contexto histórico que nós estamos vivendo, né, nesse ambiente político que nós estamos vivendo, a sociedade não entenderia essa aprovação. Isso poderia passar a imagem de que o Congresso Nacional estaria aprovando uma medida para proteção de parlamentares que possivelmente estivessem envolvidos, né, ou estivessem sendo investigados pela Suprema Corte Brasileira. Dito isso, esse debate foi aberto na bancada. Majoritariamente, a bancada do Partido dos Trabalhadores se posicionou contra a aprovação da PEC. Mas é importante que se diga aqui que nesse processo de negociação da derrubada da anistia, onde o centro era a derrubada da anistia, muitos parlamentares já haviam avançado nas negociações que votariam a favor da PEC para que a anistia fosse derrotada. Pronto, Sophie. Né? Pronto, Sophie. Ele chegou no ponto... Deixa eu ver se eu entendi. Ele ficou por 4 minutos repetindo o voto do Fux
para nos últimos 12 Aham. segundos dizer que isso tudo foi porque eles achavam que fazendo isso eles conseguiriam parar a PL da anistia. É isso? Sofia, quase isso, porque ele fala, o PT deliberou que era voto contra, mas alguns deputados negociaram e aí entenderam que poderia ser por uma questão para parar o golpe da anistia, a PEC da anistia. Mas esses deputados negociaram sozinhos, sem a deliberação do partido? E será que foi realmente a anistia? Porque pelos estados ali, a gente percebe que é o bloco de determinados estados. A gente chama de panelinhas estaduais. Eles votaram por algum benefício, Sofia. Com Eles certeza. votaram com um entendimento de algum benefício. Isso Com não foi certeza. a PEC da anistia, todos nós sabemos disso, até porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque o fato do PT ter deliberado contra a votação da PEC da blindagem está fazendo com que agora o PT seja ameaçado de não ter aprovação de outras PECs que são importantes, como o projeto que fala sobre a energia no Brasil. E aí, Sofia, para quem não entendeu ainda o que é a PEC da blindagem, a gente vai mostrar o vídeo, Nicolás explicando isso em poucos segundos. E o Nicolás entendeu e o Nicolás explicou. É impossível que o pessoal do PT não tenha entendido isso. Senhor presidente, PEC da blindagem, né? Sim, queremos ser blindados mesmo. Isso, gente, é benefício próprio. E o PT, neste momento, que o PT não é, para todo mundo que fala sobre o PT, é o partido da corrupção, não é, gente. Não é, mas infelizmente, dentro do PT, nós temos figuras que são figuras problemáticas que nunca deveriam estar. A gente tem o Rui Costa, por exemplo, que defende chacina, porque ele chama chacina de golaço da polícia, como ele fez com a chacina do Cabula aqui na Bahia. A gente tem pessoas como o Quaquá, na linha de frente, inclusive, eu fiquei chocada com o Quaquá, com liderança do Partido Nacional. Agora, como é isso? Um cara que, inclusive, queria liberar o Brazão, um coleguinha Brazão do mesmo estado. Ele só não é bolsonarista por um erro de logística. Eu acho que ele não se elege no PL, eu não entendo exatamente por que ele ainda está no PT. Mas, infelizmente, dentro do PT, a gente tem algumas figuras que não deveriam estar neste partido. E isso não é sobre posicionamento de centro-esquerda, centro-direita, isso é sobre uma disputa de poder que, infelizmente, afunda o partido, que não faz essa autoanálise, viu, Sofia? É muito difícil quando a gente tem nossos partidos que são ditos como progressistas traindo a pátria. E eu quero saber, depois dessa explicação do Edinho, o que o Lula falou, o que o Lula explicou. Eu vou procurar essa fofoca, gente, para trazer para vocês, porque eu quero muito saber a repercussão do Lula. Eu só vou dizer uma coisa. Se você está no PT e conseguiu votar pior do que o Kim Kataguiri... Mas vamos lá, Dai, o papinho aí que eu já vi mais de... Não foi só o Edinho, eu vi mais de uma pessoa aí falando que, não, votaram nisso porque achavam que votando favoráveis à PEC da blindagem conseguiriam apoio para não passar a PL da anistia. Gente, falar um negócio desses, das duas uma. Ou a pessoa é burra ou acha que nós somos burros. Desculpa, só são essas duas opções. Ou a pessoa é burra pra caralho, pra achar que não vai tomar uma facada nas costas por parte dos bolsonaristas e do Centrão mais tarde. Mesmo se eles prometessem. Eles não vão parar a PL da anistia. Poderia ter 100% da Câmara votando a favor da PEC da blindagem, eles ainda iriam em frente com a PL da anistia. E vão ir. Ou então acho que a gente é burro de acreditar numa baboseira dessas, né? Pelo amor, eu tenho cara de palhaça, por acaso? Então, vamos lá. É uma vergonha o partido ter gente desse tipo. E não vem me dizer que isso faz parte do jogo, etc., porque não faz. O PSOL votou 100% contra, PCdoB votou 100% contra, Rede votou 100% contra. A gente tem partidos que, teoricamente, estariam mais à direita do PT, como Rede, que ainda conseguiram votar 100% contra. Pro PT ir lá e meter 12 votos favoráveis, e isso que a gente tá falando só dos favoráveis, né? Teve um pessoal lá que não votou ou que se absteve. Então, assim, quando a gente fala que tem gente do Centrão, inclusive dentro do PT, não venham ficar bravos com a gente depois, tá?
Ficamos por aqui, Dai. Sofia, eu só queria lembrar uma coisa. Você lembrou do Kim Kataguiri, e é exatamente isso. A gente teve uma galera do União Brasil, do PV, que votaram contra a PEC. E a galera do PT não entendeu. Ah, não, porque eles queriam, de fato, ajudar aí numa derrubada da PEC da anistia. É muita cara de pau achar que a gente vai fazer isso, viu? Até o PDT e o PSB surpreenderam a gente e o PT fazendo um negócio desse. Canalice, desculpa o termo, mas não tem como chamar de outra forma, E Sofia, tem é uma isso. outra coisa que é importante a gente colocar aqui. Eu já ia encerrar o corte, mas tem só um ponto bem rápido antes da gente encerrar. O governo liberou voto. O que isso significa? Que você tem orientação, a oposição orienta tal coisa, o governo orienta tal coisa. O governo não orientou votar não para a PEC da blindagem. O governo liberou, cada um vota do jeito que quiser. Então não vem dizer também que é só o PT, tá? O governo também não falou que era para votar favorável, mas também não falou que era para votar contra. Isso. E aí cada partido fez a deliberação, mas é isso, Sofia, o PT orientou votar contra e a galera foi lá e, né? Orientação de bancada é importante, gente. Aí a Giovanni perguntando, Lindenberg, cadê você? Tá aí correndo atrás do prejuízo agora. Né? Ficamos por aqui agora, Dai? Ficamos e continuamos revoltadas com essa PEC da blindagem, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão Meteoro.